E aí, Ivete, tudo bem? Eu sou a Laila Queiroz, sou médica veterinária, doutora em ciência animal na área de nefrologia de cães e gatos. E estou aqui para compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês. Ureia e creatinina aumentadas. E agora? O que eu faço? Essa é uma preocupação muito grande dos médicos veterinários, é a minha também, mas eu estou aqui para te esclarecer algumas coisas e tirar algumas dúvidas. Vamos lá? Bom, muita gente faz o exame de ureia e creatinina e recebe o valor alterado e já se desespera. Meu Deus, meu paciente vai morrer. Calma, que não é bem assim, respira e vamos pensar um pouquinho com clareza. Será que essa ureia e creatina aumentadas são verdadeiras? Esse é o primeiro fator que você tem que se perguntar, né? Às vezes o paciente está bem, está abanando o rabo, pulando e você vê aquele valor alterado e já fica desesperado. Vamos pensar primeiro no que pode alterar a ureia e creatinina. Primeira coisa, fatores inerentes ao paciente. Por exemplo, esse paciente estava em jejum. Você sabia que a falta de jejum muitas vezes pode alterar os valores de ureia e creatinina sem ter lesão renal? Isso é muito comum. Então, é sempre preconizado que a gente consiga fazer jejum nos nossos pacientes de pelo menos 8 horas antes de coletar os exames. Eu sei que na realidade da clínica às vezes isso não é possível, mas quando esses exames vierem alterados e você detectar que esse animal foi recém-alimentado, é melhor coletar de novo e repetir essa avaliação, porque às vezes essa alteração foi por conta da não realização do jejum, certo? Outra coisa é a hemólise. Que hemólise? Aquela coleta de sangue difícil, aquele animal bravo, agitado, que ficou se debatendo e muitas vezes você coletou o sangue ali e aquele sangue hemolizou na hora da coleta. Ou às vezes aquele sangue ficou muito tempo fora da geladeira até mandar ao laboratório ou demorou muito a ser processado pelo laboratório. Essa hemólise também pode alterar esses valores e te deixar muito preocupado sem ter uma alteração real no paciente. Então observa lá se o laboratório não colocou nenhuma observação de amostra hemolizada, porque as máquinas que fazem a leitura das bioquímicas, né, da ureia e da creatinina, elas são máquinas que leem a fotometria, elas leem através da luz. Então se eu tenho um material hemolizado, um material de coloração inadequada, eu posso ter alteração nesses valores sem alteração de doença no meu paciente, tá? Outro fator a se considerar, especialmente em relação à creatinina, é quanto à massa muscular do seu paciente. A creatinina ela é oriunda do metabolismo da creatina e a creatina vem lá da massa muscular. Então, pacientes extremamente musculosos, aqueles Bull Terrier ou Pitbull, American Bully, que tem muita massa muscular, a creatinina normal deles pode ser um pouco alterada, pode ser um pouco aumentada. Então é interessante, antes de você dar um diagnóstico de doença renal, você ter certeza se não tem outras alterações. Se esse paciente, o normal dele não é essa creatinina um pouquinho acima ali do valor de referência, tá? Isso eu tô falando de aumentos discretos, é claro. Em relação à ureia, tem outros fatores também que podem alterar a ureia. Por exemplo, o animal ter acabado de se alimentar, ou até mesmo o animal estar caquético, o animal estar sem comer há muitos dias, também pode aumentar a ureia. Então, cuidado com essas interpretações desses valores sem interpretar o paciente como um todo. Mas tudo bem, eu descartei essas possibilidades, não houve nenhum erro laboratorial, a coleta foi tranquila, não tinha hemólise, o animal estava em jejum e mesmo assim deu alterado o valor. Vamos pensar primeiro nas situações mais simples, antes de pensar nas situações mais complexas. Eu sempre falo para meus alunos, vamos do tomate para o iate, né? Então, do mais simples para o mais complexo. E aí a gente vai pensar de alterações pré-renais que podem causar aumento dessas taxas. Por exemplo, a desidratação. Então, qualquer animal desidratado, por qualquer motivo que seja, por uma hipertermia, ou por uma gastroenterite, ou por uma queimadura, ele vai ter aumento dessas taxas. Pelo simples fato de que, se ele está desidratado ou se ele está hipovolêmico, eu tenho menos líquido no sangue, então proporcionalmente os solutos vão estar mais elevados. Então esse valor vai estar falsamente aumentado.
Então é importantíssimo eu fazer o exame físico desse paciente, porque se ele estiver desidratado, basta eu reidratar meu paciente que os valores vão normalizar. Tranquilo? Então, fatores pré-renais, principalmente a desidratação e a hipovolemia. E outros fatores que podem aumentar a creatinina e a ureia, e aumentar muito, são os fatores pós-renais. Como assim? Doenças obstrutivas em geral, principalmente obstrução de uretra, por cálculo, por neoplasia, por doença prostática, por coágulo. Qualquer situação que cause uma obstrução de uretra vai fazer com que eu tenha uma paralisação de todo o sistema urinário que antecede a isso, e inclui bexiga, e inclui os rins, e eu vou ter elevação absurda desses valores de ureia e creatinina. E aí sim, nesses casos, quanto mais tempo esse animal está obstruído, mais altos vão estar esses valores. Então eu já peguei caso de gato com creatinina 27, né, de cachorro com creatinina 18, por estar com obstrução. Como que eu sei disso? Exame físico, básico. Então eu preciso palpar a bexiga, ver se essa bexiga não está repleta, examinar o prepúcio, o pênis, a vulva, tentar examinar a uretra desse paciente com qualidade para ver se não tem nenhuma obstrução. Ah, professora, só os machos? Não, as fêmeas também. A gente sempre aprende que só macho obstrui, né? Mas eu já peguei um caso de uma fêmea obstruída. É mais raro fêmeas caninas obstruídas, isso é bem mais raro mesmo. Mais uma vez eu atendi uma cadelinha que estava com desconforto abdominal, né? Estava com ureia e creatinina elevadas e fui examinar ela, fazer o exame físico e a hora que eu abri a vulva dela tinha um cálculo lá visível, né? E fui só fazendo uma massagem ali e consegui expelir esse cálculo. Então as fêmeas, né, as cadelas, elas têm uma uretra mais larga, uma uretra mais curta e conseguem expelir com mais facilidade cálculos, mas pode acontecer de obstruir também. Então, um exame físico bem feito, a gente já consegue detectar um processo obstrutivo. Lembra de palpar bem a bexiga, né? A bexiga do gato obstruído principalmente, vai estar bem dura, com a consistência de uma laranja verde mesmo, né? E é bem simples de diagnosticar. Nesses casos, eu resolvendo a obstrução, ou seja, eu desobstruindo esse paciente, eu normalizo essas taxas de ureia e creatinina. Então, se eu resolvi essa obstrução em tempo hábil, de forma rápida, eu nem chego a ter lesão renal. Eu consigo ter uma resolução dessa azotemia pós-renal que a gente está falando, certo? Mas não, eu descartei já as causas pré-renais, já descartei os erros laboratoriais, já descartei as causas pós-renais. Então, quer dizer que nesse caso, a ureia e creatina aumentadas realmente refletem alteração na função renal. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, elas só aumentam quando mais de 75% dos rins estão lesionados. Ou seja, elas só aumentam quando a situação já está grave, quando a situação já está avançada realmente. Mas na injúria renal pode acontecer duas situações. Pode ser uma injúria renal aguda ou uma doença renal crônica. E aí é importantíssimo que você consiga diferenciar essas duas para você estabelecer a sua conduta de tratamento. Então, no próximo vídeo eu vou falar para vocês um pouquinho de como diferenciar a injúria renal aguda da doença renal crônica, principalmente quando as taxas de ureia e creatinina estão elevadas. Mas não se desespere. Antes de chegar nesse momento, tente descartar as outras possibilidades de resolução mais simples antes de fadar esse rim à falência, tá bom? Obrigada e até mais.